Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O país vive hoje sob a intenção e a vontade expressa do Governo de privatização da água. É essa a ameaça que leva os Verdes a apresentar a presente iniciativa legislativa que garante o direito humano à água e ao saneamento. Peço a atenção das senhoras e dos senhores deputados para a expressão garante o direito. É a recusa de entender a água como uma mercadoria. É a constatação que a água é um recurso natural, escasso, essencial à vida, imprescindível, portanto, e não passível de ser recusado a alguém. A água é um direito, deve por isso ser gerida para garantir a sua preservação, o seu acesso e a sua eficácia de distribuição. Privatizar a água significa torná-la uma mercadoria, vendável a preço de um mercado criado e em função de lucros que as empresas querem obter, ainda por cima com uma tendência de monopólios regionais ou nacionais que implicam a inexistência de alternativas e de opções. Por isso, quem defende que a água é um direito, defende necessariamente a gestão pública da água. É justamente o que o PEV defende neste projeto hoje apresentado à Assembleia da República e que consideramos imprescindível para o país e inevitável para o seu desenvolvimento. Privatizar a água é demasiado absurdo, conhecendo-se ainda por cima exemplos ao nível internacional que se demonstraram desastrosos ao longo dos anos e que levaram, inclusivamente, em muitos casos, à renacionalização da água, como em regiões da Argentina, da África do Sul, da Alemanha, da Bolívia, dos Estados Unidos, de França, entre outras. Mas é de tal maneira absurdo e perigoso que o próprio governo de direita se recusa a falar de privatização de modo a aligeirar a sua intenção perante a opinião pública. Diz então a senhora Ministra do Ambiente que não vai vender a empresa Águas de Portugal, vai antes concessionar a gestão da água a empresas privadas. Segundo o que já nos foi dado conhecer, a intenção é fundir os sistemas existentes em Alta em 4 sistemas, portanto a uma escala enorme, dotá-los de uma verticalização, ou seja, incluindo-lhes a baixa, isto é, o sistema que faz chegar a água às pessoas, retirando assim as autarquias dessa competência, entregar a gestão desses sistemas na íntegra ao setor privado através de subconcessões e aplicar um tarifário uniforme a todo o país, tomando como bitola, obviamente, os preços mais elevados que hoje se praticam. Não se perceberam ainda muito bem todos os contornos desta proposta, designadamente se estas empresas assumirão, por exemplo, o risco associado ao investimento. Conclusão, não chamar a isto privatização é procurar maquilhar o que está em causa. Entregar a gestão da água a privados é privatizar a água, porque gerir a água é dominar a forma de fazer chegar este recurso às pessoas, é dominar os sistemas de abastecimento e saneamento, é ter o poder de decidir quem, como, onde e quando tem acesso à água, logo, é de ter o poder sobre o próprio recurso. Pode-se jogar muito com as palavras, mas não restam dúvidas que o governo PSD-CDS quer privatizar a água em Portugal. É mau? É muito mau. A preparação do caminho para a privatização da água, senhoras e senhores deputados, em Portugal, já vem de longa data, designadamente dos anos 90, com a criação legal dos sistemas multimunicipais. O governo anterior, do PS, trilhou mais caminho de forma determinada, arrogante e inqualificável, quando pôs, é verdade, senhores deputados, quando pôs as autarquias entre a espada e a parede, alegando que o financiamento necessário para o abastecimento e saneamento só seria assegurado no caso da constituição de sistemas multimunicipais, onde as autarquias deteriam 49% e a Águas de Portugal 51%, garantindo-se desta forma a perda de controlo e decisão por parte das autarquias dos sistemas em alta. O Governo condicionou, portanto, financiamento ao tipo de sistemas que queria impor.
Ao mesmo tempo que fazia esta chantagem com os municípios, a Águas de Portugal financiava-se na banca e nunca por via do Orçamento de Estado, privilegiando-se o sistema bancário, como sempre, com pagamento de juros significativos e criando-se, consequentemente, mais dificuldades de sustentabilidade do sistema. Esta opção de financiamento, demonstrativa de uma desresponsabilização notória do Estado, obrigava os municípios a adquirir a água a custos mais elevados, refletindo não apenas custos de gestão, mas também custos de infraestruturas, entre outros, que os municípios não podiam fazer refletir na íntegra nas tarifas da água, sob pena de criarem uma calamidade social, obrigando-se alguns deles a entrar em incumprimento de pagamento, designadamente a Águas de Portugal. Isto ao mesmo tempo que o Governo esvaziava progressivamente as autarquias de recursos financeiros, quantas vezes recorrendo ao descarado e insuportável incumprimento da Lei das Finanças Locais, criando dificuldades muito sérias à generalidade das autarquias. Ou seja, a má estratégia, a incompetência, a negligência dos sucessivos governos, bem traçada à escala de uma desejada privatização do setor da água, é a responsável por problemas de sustentabilidade do sistema da água que, ainda assim, têm solução que não passe, obviamente, pela privatização da sua gestão. Os problemas não caíram do céu. Os problemas de sustentabilidade do setor foram produzidos por más opções políticas. Denegrir agora o sistema público de gestão da água é um entretenimento recorrente do Governo e da maioria parlamentar para sustentar o seu desejo de privatização. Ocorre que Almada, por exemplo, que optou por virar, e bem, sempre as costas à chantagem do Governo e que, por via disso, nunca obteve financiamento central ou comunitário para os seus investimentos, tem hoje um sistema perfeitamente sustentável numa gestão totalmente pública que merece aqui ser focada. Almada capta, armazena, distribui em baixa, faz tratamento de águas residuais, ou seja, tem uma gestão pública, direta e integral. Cobra aos municípios 1,20 € por metro cúbico e há 3 anos que não aumenta o preço da água porque não precisa de cobrar mais valor pela água para garantir a sustentabilidade do sistema. O sistema é autossuficiente e tem uma escala de 200 mil habitantes. Os indicadores de cobertura são de 100% no abastecimento e de 100% no saneamento, sendo que aqui 98% com ligação direta à rede de águas residuais e 2% de recolha de efluentes em fossas. A meta sugerida para manutenção e renovação das redes em baixa é de 2% ao ano, mas a Almada renova a uma média de 2,5% a 3% ao ano. Perguntarão as senhoras e os senhores deputados, milagre? Não. Boa gestão pública. E há mais casos no país. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, como a própria senhora Ministra do Ambiente já confirmou, entregar a gestão da água a privados tem uma consequência imediata: aumentar significativamente as tarifas. É claro, porque se as tarifas passam a comportar investimento em infraestruturas, custos de gestão e lucros que gerem bons dividendos para os acionistas, como é possível não esperar da privatização que as tarifas disparem de imediato? Foi de resto isso que aconteceu, por exemplo, em Santa Maria da Feira, com a concessão da gestão da água à Indáqua, 50 anos de concessão. As tarifas da água passaram a ser as mais caras da grande área metropolitana do Porto. As prometidas tarifas sociais nunca chegaram a ser concretizadas e a ligação de uma habitação à rede de água e saneamento fica pela módica quantia de mais de 1.000 €. Conclusão: a taxa de ligação situa-se abaixo dos 50%, porque muitas pessoas, servidas por poços e furos, não têm disponibilidade financeira para pagar a ligação à rede. Isto para já não falar da renovação e da manutenção da rede, que não é feita devidamente porque tem custos associados que a empresa, obviamente, não quer assumir. Porque a privatização da água é, de facto, um desastre do ponto de vista económico, social, ambiental e de gestão territorial.
e porque é um perigo do ponto de vista da soberania, até porque quando falamos de água, falamos de um bem que, devido à sua escassez e imprescindibilidade, ameaça ser um dos maiores potenciais fatores de conflito entre Estados, devendo, por isso, ser gerida em função de necessidades objetivas e não de interesses empresariais. Então, o PEV propõe, primeiro, a defesa da gestão pública da água, designadamente garantindo que os sistemas associados ao abastecimento e saneamento se mantenham na esfera pública. Em segundo lugar, que as entidades que fazem a gestão dos sistemas de abastecimento e saneamento sejam sempre total ou maioritariamente públicos. Em terceiro lugar, que qualquer alteração que seja introduzida nos modelos de gestão da água não ponha em causa as competências das autarquias locais nesta matéria. Em quarto lugar, a garantia do acesso universal das populações ao abastecimento de água e a sistemas de saneamento. Em quinto lugar, que os modelos de gestão da água visem de forma prioritária a preservação deste recurso, nomeadamente impedindo a degradação da sua qualidade na origem, evitando assim elevar custos de tratamento. Em sexto lugar, que os modelos de gestão da água sejam eficientes e permitam que o custo da água seja o mais baixo possível, refletindo-se na menor tarifa possível. Em sétimo lugar, a garantia que as tarifas da água sejam socialmente justas, ajustadas à capacidade que as famílias têm, de modo a que ninguém fique privado do acesso à água por razões económicas. E, em oitavo lugar, que seja implementado com urgência o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, que nenhum governo ainda teve vontade política de implementar, e que a Assembleia da República conheça trimestralmente, por via do Governo, a sua fase de implementação. Mas, como as senhoras e os senhores deputados sabem, no próximo mês decorrerá a Conferência Rio+20. Os Verdes fazem aqui uma chamada de atenção muito particular para o facto de a água ser uma matéria justamente debatida nesta conferência. Mas importa que a reflexão que aí se fará se sustente na resolução da Assembleia das Nações Unidas justamente sobre o direito humano à água e não nas sucessivas tentativas do Conselho Mundial da Água, liderado por empresas multinacionais como a General des Eaux ou a Lyonnaise des Eaux, para excluir esse reconhecimento, dando-lhe antes um caráter economicista, procurando a mercantilização da água, quantas vezes sobre um rótulo altamente aliciante, que é o de economia verde, mas que engana, e engana muito. E então, por isso mesmo, os Verdes recomendam ainda que o governo português proponha e apoie na Conferência do Rio+20 a resolução da Assembleia das Nações Unidas justamente sobre o direito humano à água e ao saneamento e ainda que o governo português, nessa mesma conferência, se oponha terminantemente a qualquer tentativa de se imporem mecanismos de mercantilização e de privatização da água. É, portanto, com este detalhe que está apresentado o projeto de resolução dos Verdes.